Boa noite. Boa noite. Como o nosso amigo mencionou, do amor, né? Então tem que dizer inicialmente para todos que o amor é o plano divino de Jesus para todos nós. Vem Jesus, divino amigo, trazer-nos a sua paz. Agradecido pela presença de todos aqui na nossa casa de luz, casa de Jesus, parabenizá-los pela opção inteligente que tiveram, porque na sexta-feira geralmente a gente está cansado, quer ficar, dar um rolê por aí, comer uma pizza, né? Ou ficar no conchego do lar, mas os seus protetores com certeza, falou lá no coração de cada um aqui, né? Com certeza cada coração aqui presente tem um motivo próprio para visitar-nos nessa noite, nessa casa tão abençoada, na casa de Jesus. Então hoje o tema é um pouquinho meio difícil, né, Raquel? Um pouquinho meio, não agrada muito, né? Meio desagradável o tema, né? Então. Mas o que eu queria dizer para vocês, inicialmente, é que todos nós vamos morrer. Certo? Nós vamos esticar as canelas, como fala no popular, né? Vamos esticar as canelas. Mas, não é, no final das contas, vocês vão ver que não é tão, o bicho não é tão feio assim. Viu? Então, eu pergunto para vocês, que vencer a morte? Que vencer a morte? Ou melhor, qual é o oposto da morte? O oposto da morte é a? Não é a vida é eterna. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce, você morre, é isso? Está meio confuso ainda? Não. Então é o seguinte, o que acontece é que o corpo que se desintegra. Então esse corpicho aqui, a gente vai envelhecendo, vai ficando meio cansado, nós vamos ficando todo mundo preocupado, a coisa está complicando, certo? Mas não é. Então é o corpo que desintegra, não é verdade? Então vamos explicar melhor tudo isso. Bom, primeiramente, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, correto? Então, a doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos imortais. E devido à nossa imperfeição, vivemos no mundo de provas e expiações. Ou seja, viemos aqui para reajuste, né? Reajuste, para aprender, evoluir espiritualmente. Depois a gente volta para casa. Volta para casa. Mas que casa a gente vai voltar? A nossa casa verdadeira é a pátria espiritual. Né? O Emmanuel nos diz que o universo é a nossa morada, que a humanidade é a nossa família. Para aproximarmos dos piores, para a gente ajudar. Aproximarmos dos melhores, para a gente aprender. E somente assim, amando e servindo uns aos outros, não de boca, de coração. É que a gente vai conseguir realmente alcançar o caminho para a nossa ascensão espiritual. Então vamos explicar um pouquinho melhor como que é esse corpício, né, que a gente deixa de lado aí, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a morte é apenas destruição do envoltório material, que a alma abandona. Como faz a borboleta, né? Tem um exemplo aqui, né? A crisálida, o pupo, né? Que a lagarta se encerra e depois a borboleta deixa esse corpo, como se fosse o corpo, e vira uma nova vida. É uma ideia um pouco restrita, né? Um pouco restrita. Quando a lagarta que rasteja primeiramente sobre a terra, depois se encerra na sua crisálida sobre uma morte aparente, para depois renascer numa existência brilhante, feita a borboleta. Percebemos então com essa comparação que a vida continua, não é mesmo?
Então, todas as almas vieram de um plano espiritual e retornam a ela quando a vida do corpo acaba. O plano espiritual é a realidade extrafísica. O que quer dizer extrafísica? Onde os espíritos se encontram, ou seja, no mundo físico, né? Material. Então a morte não existe de verdade, sendo apenas uma transição. A alma se encerra num novo corpo para uma nova história, pois somos imortais. Vamos explicar melhor, mais ainda. Estamos aí, ó. Espírito, perispírito e corpo. Na esfera material, nós somos o corpo. O corpo é composto de cabeça, tronco e membros. No espiritismo a gente é o espírito, o perispírito e o corpo, certo? Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por um envoltório semimaterial ou perispírito, ou corpo fluídico, né? Então a morte é a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório que se separa do corpo, quando se essa vida orgânica. O perispírito vai se desligando do corpo até a extinção dos fluidos vitais que prendem o corpo. Traremos no nosso perispírito, após a nossa desencarnação, as marcas das nossas escolhas. Olha aí, olha como é importante. Dos nossos pensamentos, das nossas vicissitudes, das nossas ações, é tudo registrado no perispírito. Daí a necessidade de trabalharmos a nossa existência terrena como uma valiosa oportunidade da gente garantir o melhor lugar quando retornarmos à pátria espiritual, é a nossa casa, né? Então, resumindo, 3 elementos essenciais. O professor gosta de reafirmar para não deixar dúvida. Então é o seguinte: o espírito, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo, invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior, certo? E o perispírito, leve, imponderável, quer dizer, impalpável, né? Servindo de laço entre o espírito e o corpo. Então a desencarnação é isso. É o nome que os espíritas dão à morte. Está resolvido. Desencarnou. Certo? Ele morreu, se desencarnou. Certo? Ou seja, um espírito desencarnado seria um espírito de uma pessoa que já faleceu. Então, na visão espírita, a morte se torna um acontecimento futuro e inevitável já a partir do nascimento. Ou seja, depois que você já nasce, já começa a morrer. Como se diz popularmente, para morrer basta estar vivo. O espírito Joana de Ângeles, ela fala que a morte é apenas um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, no caso de uma morte trágica, por exemplo, né? Liberta o espírito eterno, que retorna à pátria espiritual. O corpo se decompõe, né? E nós continuamos a ser nós mesmos. Certo? Você não vai virar uma estrelinha. Virou uma estrelinha, olha lá, está uma estrelinha. Não vai virar uma estrelinha. Vai ser você mesmo. Com tudo que você lê, a sua bagagem espiritual, é o de bom que você fez aqui. Certo? Então, precisamos nos atentar para isso. E ela também disse, a Joana de Ângeles, que a gente viver considerando que a morte pode nos alcançar a qualquer momento, devendo todos se prepararem desde já para essa viagem inevitável. Então temos que deixar a mala pronta. Deixar a mala pronta, pois não sabemos a hora que o trem vai passar. Não é isso? Então, vamos lá. Vamos ver rapidamente o que as diversas religiões analisam a morte. Como eles acham que a morte, a vida depois da morte, a imortalidade da alma. Vamos ver rapidamente. Na religião egípcia, identificada como o culto da morte, no embalsamento de cadáveres, os faraós, eles esperavam dar continuidade na vida, mesmo depois que o corpo morreu. As múmias, os sarcófagos, né? A arqueologia, eles estuda até hoje.
Então é a ciência secreta e os mistérios Ísis e Osíris. Simbolizam as forças espirituais que se prendiam ao fenômeno da morte. Na Índia, existem as diversas religiões, o hinduísmo, os Vedas. Vedismo é o livro sagrado dos hindus. Eles acreditavam também, embora eles tivessem as mesmas premissas que os egípcios, eles acreditavam na transmigração da alma, que na metempsicose, né? Que a volta do espírito em corpos de animais como castigo dos erros cometidos. No budismo chinês, a ideia do nirvana, que é o sinônimo da imperturbável quietude do não ser. Mas vamos mais para a frente, das religiões, dos católicos. Como que a Igreja Católica encara a morte, a vida depois da morte? É o seguinte, é o céu, o inferno e o purgatório. São as ações em vida que indicam qual será o destino de cada um. Sendo a alma única e eterna para os católicos, ela não pode retornar para outros corpos. Então, eles não acreditam na reencarnação. Correto? E nem mesmo os animais, excluindo assim a possibilidade da reencarnação. Já que, de acordo com a Bíblia, eles acreditam na imortalidade e ressurreição, onde morremos uma vez e seremos julgados pelas ações em vida. Ou seja, eles acreditam no juízo final. No juízo final. E você vai ser colocado diante de Deus. Certo? E algumas almas terão a chance de se purificarem. As que forem para o céu ressuscitarão para a vida eterna. Os pecadores serão separados para a eternidade, após o juízo final. Quer dizer, caso o católico alcance o perdão para os pecados, vai para o céu, onde deverá viver em comunhão com Deus e com os outros demais seres humanos. De outro modo, será condenado e enviado para o inferno. Então, para os católicos, o céu é a participação plena de Deus, enquanto o inferno é o distanciamento dele. É como se o inferno significasse não participar mais do amor de Deus. Não existe mais essa possibilidade. Os evangélicos, da mesma maneira que os católicos, eles também acreditam no juízo final, quando todas as almas serão julgadas. E então, Deus decidirá quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A única diferença dos evangélicos e dos católicos após a morte é que a alma começa uma grande viagem e a ressurreição apenas ocorrerá no dia que Jesus voltar. Eles acham que Jesus foi embora. E um dia que ele voltar, vai ter esse juízo final. É a chamada ressurreição dos justos. Então, aqueles que não forem condenados terão uma nova chance de ressurreição. E aqueles que morreram sem Cristo passarão uma eternidade no lago de enxofre, fogo e enxofre, um arder no mar do inferno, eles falam. Mas o que interessa é a doutrina espírita. Para nós aqui é a doutrina espírita, é o Consolador prometido, deixado por Jesus. Jesus, na sua caminhada por esse planeta, ele nos apresentou a vida futura. Ao falar das bem-aventuranças e as recompensas prometidas ao servo de fiel, colocou todos os seres humanos no mesmo nível de salvação e eternidade na posse de Deus. Para os espíritas, a morte não representa então o fim. Os espíritos permanecem vivos, mesmo depois da morte do corpo físico, quando passamos a viver em um novo plano astral, ou reencarnaremos num novo corpo, dando continuidade ao nosso crescimento espiritual. A morte, portanto, é uma noite escura, uma estrada que nos conduziria a um destino que não conhecemos. A morte passa a ter uma feição e continuidade da vida. A nossa qualidade de espíritos imperfeitos, então, temos um longo caminho a percorrer, necessitando de diversas reencarnações. A parte consoladora da doutrina espírita nos mostra que as pessoas que se amam ou possuem afinidades não deixam de existir porque estão rompidos nos laços com a matéria. O amor, o afeto,
são pontos indestrutíveis que ligam as criaturas para muito além da existência física. Podemos ter a certeza, então, que reencontraremos aqueles que já se foram, e com eles poderemos manter contato, inclusive através dos nossos pensamentos, sentimentos, dos nossos sonhos, e que eles nos aguardarão quando chegar o nosso momento de cruzar essa porta libertadora. Nós vamos ver também que para os espíritos também existe o céu e o inferno. Só que é pela evolução, pela experiência, pelas experiências da vida que evoluímos. Somos nós quem criamos o céu e o inferno. A plenitude espiritual pode existir a todo momento. Podemos estar aqui no céu ou no inferno, dependendo dessa condição espiritual que nos encontramos. A morte nos coloca frente a frente com o que somos de fato. Você é igualzinho que você era antes. É uma coisa. Se acreditamos sentimentos de ciúme, de cobiça, de vingança, quando chegarmos à parte espiritual, viveremos nesse ambiente. Porque lá encontraremos um campo vibratório nesse ambiente. Que afiniza justamente com aquilo que nós somos de fato. Tem muitas criaturas que, quando reencarnadas, gozavam de... Veja bem isso aí, ó. Tem muitas criaturas que, quando encarnadas, gozavam de posição social, de respeito, né? Mas traziam no seu íntimo sentimentos negativos, sentimentos egoístas, sentimentos maldosos, de orgulho. E quando lá chegam, se veem em situação deplorável. Os espíritos dizem isso. Muito distinto daquela que lhe conferia as honras terrenas. No plano espiritual não existe mérito comprado. Não existe posição adquirida com elementos externos. Cada um é herdeiro de si mesmo. E encontrará lá aquilo que semeou do lado de cá. Então você vai colher lá, você semear aqui. Não se trata de benefício exclusivo, mas de conquista efetiva do coração. Então, para a doutrina espírita, esse grande julgamento não existe, né? O que acontece é a tomada de consciência do indivíduo. E fazendo uma alta reflexão, percebe as falhas e os erros cometidos. Aquilo que poderia ter feito diferente não fez. Porque isso está em nós. O céu e o inferno, então, são estados transitórios da consciência. Céu, consciência tranquila, oriunda do esforço permanente que você faz em amar, em servir em nome do Senhor, verificando a nós mesmos. Inferno, intranquilidade e remorso, decorrência de atitudes errôneas e invigilantes. Inclusive, na codificação de Allan Kardec tem o livro O Céu e o Inferno, né? O seu principal objetivo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. Demonstrar a imortalidade do espírito e a condição que ele usufruirá no mundo espiritual como consequência dos seus próprios atos. Então ali, aqui na biblioteca deve ter esse livro com certeza. Ali estão os depoimentos de vários tipos de espíritos após o desencarne, onde relatam o seu estado atual que se encontravam. Felizes, sofredores, medianos, suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos. O Espiritismo nos esclarece que existe um umbral, obscura zona espiritual, onde estagiam apenas temporariamente aqueles que no mundo fugiram de seus deveres, acompliciando-se com o mal. Dele, porém, se afastam quando eles se decidem pela sua renovação, indispensável em busca de planos mais elevados. Então, as orações ajudam bastante, mas é ele que vai se arrepender, ele que vai decidir, ele que vai orar, ele que vai cair na real, né? Para pedir o socorro, né? E vocês vão ver que ali não se encontram apenas espíritos maldosos no umbral, mas espíritos desequilibrados também. O homem depois da morte,
na Kardec, no livro que é o Espiritismo. Esse livro aqui ele foi publicado em Paris no ano de 1859. 2 anos depois do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi em 1857. 2 anos depois, esse livro aí. Ali está a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Se encontra algumas perguntas feitas aos espíritos sobre a situação do homem depois da morte. Nós vamos ver algumas, né? Se o tempo desse, a gente poderia ver, mas vamos ver algumas que dá para a gente ver. E tem uma observação que as respostas, as perguntas, todas relativas à situação da alma depois da morte, não é o resultado de uma teoria, não, nem de um sistema, mas é de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos, observados em todas as fases e períodos de sua existência, desde o mais baixo ao mais alto, grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrena, o gênero de morte, tipo de morte, né? Vamos ver uma aqui agora, vamos procurar passar para vocês uma visão geral. Esse estudo depois da morte é um estudo que a gente tem que ser... É complexo, porque o tempo aqui não é muito... Não dá para a gente ver, né? Inclusive aqui na casa que é feito um estudo com o João, de sábado, do nosso lar, a gente vê, nossa, como que a vida depois da morte, tudo que a gente se surpreende, como que a história de André Luiz, né? Quando ele esteve lá no nosso lar. Mas a gente vai procurar passar para vocês aqui, de uma forma sucinta, o principal, assim, para a gente poder captar o máximo possível a esse tema. Ele pergunta assim: como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? Quer dizer, é rápida assim, é repentina, bruscamente, ou é gradual? Eles responderam: o desprendimento opera-se gradualmente e com a lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente, quanto mais a vida for material e sensual. Quanto mais você for apegado à matéria, nas coisas aqui do planeta, seus desejos, suas vicissitudes, o apego vai ser muito mais difícil. Agora, dependendo do grau de evolução do espírito, ele já se torna mais favorável, né? Mais esse desprendimento. Fala aqui, eu escrevi aqui, que a morte é apenas a destruição do corpo. O perispírito se separa quando cessa a vida orgânica, a gente já sabe disso. Mas o desligamento não é subitamente, não. Para alguns pode ser rápido, e para outros, que a vida é apegada à matéria, a sensualidade, por exemplo, pode durar dias, semanas e mesmo meses. Quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre a se separar dela. Então o desligamento, com o reflexo do desligamento, vão influenciar as nossas atitudes, né? As nossas relações com nossos semelhantes aqui na vida. Aqui. Vamos pensar sobre isso. Outra pergunta, que em sequência dando sequência desse pensamento, qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Uma palavra, que vê, que experimenta ela? É a perturbação, né? O estado de perturbação. No momento que é da morte, tudo é confuso. É como se você acordasse um sono, e você fica meio sono profundo, você fica meio, saber, a lucidez das ideias vai voltando devagar. Você não, entendeu? Você fica em estado de perturbação. Eles falaram. A lucidez das ideias e a memória do passado, eles voltam à medida que se destrói a influência da matéria. O apego à matéria. Entendeu? No mundo aqui, que é difícil. O tempo de perturbação é muito variável também, que depende muito do grau da evolução do espírito. Pode ser de algumas horas, como de muitos dias, meses, ou mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles, quando vivos, se identificaram com o seu estado futuro, né? Eles compreendem imediatamente a situação, porém é mais longa, quanto mais materialmente o indivíduo
viveu. Se o espírito é desprendido da matéria, ele tem um certo nível de evolução, ele não demora muito para ir embora, logo após o desencarne. Mas se ele estiver apegado às heranças, por exemplo, né? Estiver preocupado com outras coisas pertinentes à Terra, ele pode ficar muito tempo e precisa de muitas orações para ajudar ele. Vamos ver outra pergunta que ele fez. O gênero, o tipo de morte, influi no estado da alma? O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, eles responderá. Na morte natural, o desprendimento se opera gradualmente e sem abalo. Assim, é preparada, né? Estão sendo preparados já, a espiritualidade já vai preparando, né? Começando mesmo antes que a vida seja extinta. Já. Agora, na morte violenta, por suplício, suicídio, o acidente, por exemplo, os laços são partidos bruscamente. Então, o espírito surpreendido fica como que tonto com a mudança nele efetuada e não acha explicação para sua situação. Então, é complicado. Um fenômeno mais ou menos constante em tal caso eles acreditam, a persuasão, é o convencimento em que ele se conserva de não estar morto. Essa ilusão pode durar muitos meses e mesmo muitos anos. Aqui na nossa casa espírita, aqui, os trabalhadores, nossos amigos trabalhadores da casa aqui, eles vivem relatando constantemente casos nas reuniões mediúnicas de espíritos que chegam totalmente abalados, ficam em casa, conversa com um, não atende, vai no trabalho, ninguém dá bola, os negócios deles, eles ficam perdidos aí. Eles são trazidos, são orientados, inclusive eles podem até no velório deles, eles vão no velório e não entendem o que está acontecendo. É complicado. Pergunta 150. Para onde vai a alma depois de deixar o corpo? Onde vai? Ela não vai se perder na imensidade do infinito, não. Não vai. Como geralmente se supõe. Os desencarnados ficam no mundo normal, primitivo, de onde vieram. No mundo dos espíritos. Agora, na parte espiritual. Agora, na maioria das vezes, no meio daqueles que ele conheceu. Na sintonia por afinidade. Eles ficam por aí. Fica nos bares, o cara que vai frequentar bar, fica ali nos bares, frequentando, o cara que vai lá pescar, sei lá, ou vai eles ficam a mesma coisa. Ou ficam em casa, ou ficam vigiando lá os bens lá para os outros não pegar, não gastar o dinheiro, ou não gastar o dinheiro dele. E, mesma coisa, não vai longe não. Certo? Aqui ele fala que eles dizem aqui. Escrevi aqui, no meio daqueles que conheceu pela sintonia. E esses espíritos continuarão na sua trajetória baseada nas suas realizações na Terra, como nós vimos nas perguntas anteriores, perturbados se formos pegados ao mundo material. E esse processo de transição pode ser mais ou menos duradouro, segundo as condições espirituais de desencarne e o tipo da morte. É complicado, né? Você vê que não é uma coisa tão fácil assim, né? Se perguntaram, o que perguntou para eles: encontra a alma no mundo dos espíritos, os parentes que ali a precederam? Ele respondeu assim: não só os encontra, como também há outros muito, seus conhecidos de outras existências. Geralmente aqueles que mais a amam, né, vêm recebê-la a sua chegada no mundo. Geralmente, né? Se você for com um Brau, por exemplo, assim, às vezes é meio difícil, né? No caso, tem que ser passar por um tratamento, uma recuperação. Geralmente, eles falam a palavra. Aqueles que mais a amam vêm recebê-la a sua chegada ao mundo espiritual. E ajudam-na a desprender-se da sua chegada no mundo, dos laços terrenos, né? Então aqui, ó, somos acolhidos com muito amor e carinho pelos amigos e parentes. Entretanto, a privação de ver as almas mais caras, esse impedimento, é algumas vezes punição para os culpados.
As pessoas costumam pedir ajuda para algum parente falecido, né? Mencionando aqui, pedir ajuda, meu pai, me ajuda, minha mãe, meu avô, vovó, estão ao lado de Deus, me ajuda. Eles ainda não estão ao lado de Deus. Um dia vão ficar ao lado de Deus, mas não estão ainda. Eles estão seguindo a sua vida como você, como eu. Né? Eles têm mais conhecimentos a adquirir. Então, quando você for pedir, peça ajuda para os espíritos mais avançados, né? Esses têm mais equilíbrio e conhecimentos para ajudar a gente, né? Que diferença há depois da morte entre a alma do sábio e a do ignorante? Entre a alma do selvagem e a do homem civilizado? A mesma. Pouco mais ou menos que existia entre elas durante a vida. Porque a entrada no mundo dos espíritos, como eu disse, você vai ser o que você é. Né? Então, a entrada no mundo não dá à alma todos os conhecimentos que faltavam na Terra. Por isso precisa das reencarnações. Né? A pluralidade das existências. Então, o livro dos espíritos. Você não vai chegar no mundo espiritual e tomar conhecimento de tudo. Você vai continuar sendo o que você foi na Terra. Não resta dúvida, né? Esse caiu meio... uma falhadinha aqui. É a seguinte. A sorte do homem na vida futura está irrevogavelmente fixada depois da morte. Quer dizer, você morreu, tal... Se você foi bom, que você fez, vai ter sua sorte, vai estar carimbado. Não. Se fosse isso, Deus não seria justo, né? Não seria justo, porque a fixação depois da morte seria a negação absoluta da justiça de Deus, da bondade de Deus. Porque há muitos que não puderam esclarecer-se suficientemente na existência terrena. Os irmãos que possuem processos com problemas mentais, por exemplo, selvagem, elevado número de crianças que morrem sem ter visto a vida, né? Aí a necessidade da reencarnação para a continuidade no aprimoramento desse espírito. Necessidade. Nós não vamos, na qualidade de espíritos imperfeitos, nós estamos nesse planeta para as expiações, nós vamos ter várias reencarnações. Mas melhorar um pouquinho já é lucro. Não tem como chegar lá. Então daria o tempo de vida para todo mundo igual, né? Então não é isso não. Então pergunta 58. Qual na vida, essa aqui é boa, qual na vida futura a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Essa questão é uma das que melhor provam a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que só tiver vivido alguns instantes, sem fazer nem bem nem mal, não pode merecer prêmio e nem castigo. Pois segundo a máxima do Cristo, cada um é punido ou recompensado conforme suas obras. O espírito de uma criança que morre tem quase que imediatamente a missão de recomeçar uma nova existência. Pode ser que essas almas já tenham cumprido as suas missões na Terra e agora estão prontos para partir para planos mais elevados. Em outros casos, pode ser que a criança precise cumprir alguns dias, meses ou anos na Terra para aprender algumas lições valiosas antes de seguir para a próxima etapa da sua jornada espiritual. E segundo a doutrina espírita, a morte de uma criança pode ser ainda uma provação, uma expiação para os seus pais. Isso parece difícil de aceitar e entender, mas as leis divinas são justas e amorosas. Tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito maior. Uma criança, quando desencarna, volta ao mundo dos espíritos e assume a sua condição anterior. Muitas vezes o espírito da criança pode ser mais evoluído e experiente que de um adulto, porque em vidas passadas ela pode ter aprendido e evoluído muito. Em que consiste o sofrimento da alma depois da morte? Irão as almas criminosas ser torturadas em chamas materiais? O inferno, que eu falei. Apesar de não ser o resultado de um fogo material, esses sofrimentos nem por isso deixam de ser mais terríveis.
As penas variam segundo a natureza e o grau das faltas cometidas, sendo quase sempre essas mesmas faltas o instrumento do seu castigo. Por exemplo, certos assassinos são obrigados a se conservar no lugar do crime e a contemplar suas vítimas, incessantemente. O homem de gostos sensuais e materiais conserva esses pendores juntamente com a impossibilidade de satisfazê-los, o que lhe é uma tortura. E certos avarentos julgam sofrer o frio e as privações que suportaram na vida por sua avareza. Outros que se conservam junto aos tesouros que enterraram, com medo de que os roubem. Fica ali, ó. Em uma palavra, não há um defeito, uma imperfeição moral, um ato mau, que não tenha no mundo espiritual o seu reverso e suas consequências naturais. E para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Onde quer que se ache o espírito perverso, o inferno estará com ele. É o estado da consciência. Agora nós vamos falar, que eu falei que eu ia falar, do umbral. Onde fica o umbral? Todos nós vamos para lá. Todos nós vamos passar lá no umbral. Tem um aqui que não vai. É um lugar de sofrimento. O estado transitório onde passam os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em suas vidas na Terra. Ali não se encontram apenas espíritos maldosos, mas também estão nessa zona obscura todos aqueles desequilibrados, apegados à matéria, com sentimentos mesquinhos, pensamentos negativos, ligados às paixões e outros depreciativos. No mundo espiritual, o que você pensa e sente altera as condições do seu perispírito. Olha, gente, o perispírito mais denso, pesado, está ligado às paixões e aos instintos. Mais expandido, torna-se menos denso. Então, essa densidade vai te ligar em qual local você vai se sintonizar. O umbral não é um lugar específico. Então, esses espíritos, quando se encontram no umbral, não se livraram das emoções, como ressentimento, ódio, raiva, culpa, revolta, ambição, luto, decepção, entre muitos outros. Ali estão as pessoas que se alimentam, que atraem vibrações negativas, pensamentos que destroem, atitudes formadas pelo pensamento. Então, o que você pensa, você acha. O que você pensa, você fala. Você emite. Então, cuidado com os pensamentos. Não deixe que pensamentos doentios, do mal, chamados negativos, permaneçam na sua casa mental. Não permita isso, porque, em primeiro lugar, você adoece. Mesmo quando uma pessoa lhe fez mal, se você acha que te prejudicou, olhe e peça amparo espiritual e esqueça. Jesus nos alertou sobre a oração e a vigilância. Tá? Então, os espíritos que se encontram no umbral, pela afinidade de pensamento. Qual é a finalidade do umbral? É esgotar o espírito que ali encontrou morado, e mentais desses, de imperfeições morais, que são diretamente ligados à matéria. Depois disso, o espírito pode ser socorrido. Vai depender dele. Né? Aqui fala da existência do umbral, foi relatada em 1944 no livro do Nosso Lar, pelo espírito de André Luiz. Né? O João está dando o estudo para a gente aqui. André Luiz, ele conta na história do livro do Nosso Lar que ele passou 8 anos no umbral, porque era uma vida materialista, cheia de extravagância, além de vícios e defeitos morais, como o egoísmo, por exemplo. Ele era médico, tinha família, filhos, mas deixava a família em segundo plano. Não atendia aqueles que não podiam pagar e nem dava apoio moral aos necessitados pelas dores da alma. Ele abusava do uso exagerado do álcool e tabaco. Tanto é que ele foi por vários suicídios. Ele não falou, suicida, não me suicidei. Não, você se suicidou. Você bebia, fumava, foi um louco aí na noite. Você se matou. Foi nessa situação que às vezes era visitado por espíritos de formas diabólicas, rostos e expressões animalescas e seres monstruosos. Está vendo aí? Ele sentia fome e sede incessantes. Mas, quando ele já não aguentava mais, ele começou a orar. Vou dizer para vocês.
Ele reconheceu nele o remorso e a humilhação, para ter um pouco de esperança. Foi então que ele foi auxiliado pelos socorristas. Então você não precisa ter medo de parar no umbral. É apenas uma passagem temporária para reflexão e autoconhecimento sobre suas faltas. Quando alguém da família faz orações, os espíritos que ali se encontram as recebem como um bálsamo, atenuando seus males. Mas é você que vai pedir o socorro. E o vale dos suicidas também, né? Um lugar de recuperação dos espíritos que cometeram violência com suas vidas, se mataram. Um lugar sombrio e triste, pela psicosfera que se forma pelo sofrimento. Mas também não é um lugar de penas eternas também, não. É um lugar de recuperação, de aquela consciência de ter tirado a sua vida dessa passagem, faz com que ele se torne para si mesmo o sofrimento de ter cometido. Mas as oportunidades continuam e em algum momento serão resgatadas. Aqui, as colônias espirituais são os locais onde os espiritistas vão os espíritos socorridos. Lá evolui por meio do trabalho e do estudo, enquanto aguarda novas reencarnações. Existem cidades espirituais em todo o mundo. Como dissemos, as equipes socorridas saem em caravanas cotidianas procurando espíritos para atender, né? O nosso lar é a colônia mais conhecida, de André Luiz, né? É a colônia mais conhecida no Brasil. Essa é uma organização composta de vários ministérios: regeneração, auxílio, esclarecimento, união divina, comunicação e elevação. Em cada um dos ministérios são tratados assuntos diferentes e também os espíritos ligados a esses ministérios possuem missões diferentes. Nosso lar seria o local para onde são levados os espíritos socorridos, vindos de várias partes do umbral do Brasil, para que recebam auxílio espiritual e possam compreender sua situação e continuar a jornada de evolução. E cedo ou tarde, todos serão chamados a reencarnar. Vamos ver mais uma perguntinha aqui, rapidinha. A prece será útil às almas sofredoras? Todos os bons espíritos a recomendam, e os imperfeitos a pedem como meio de aliviar os seus sofrimentos. A alma, porque se pede, experimenta um consolo, porque vê na prece um testemunho de interesse, e o infeliz é sempre consolado quando encontra pessoas que compartilham de suas dores. Tem um caso aqui de um suicida, caso do suicida do trem. O Divaldo Franco conta isso aí. Ele fala que ele fazia prece, pedindo intercessão, né, Divaldo, divina, para os espíritos sofredores desencarnados. E entre eles estava do suicídio do trem. Tinha, por motivos particulares, família grande, dívida, ele se jogou na linha do trem por motivos particulares. E depois de um longo tempo de orações, o Divaldo estava na casa dele, recolhido, né, na casa dele, ele viu o espírito do suicida chegar lá. Se identificou como aquele rapaz que se jogou na linha do trem e disse o quanto sofreu. E sua mente se reproduzia constantemente o momento do suicídio que ele cometeu, quando o trem o estraçalhava e ele via o trem passando por cima dele e repetia aquela cena constantemente. Olha que sofrimento. E aí o Espírito disse para ele que quando ele fazia a prece, ele sentia um certo alívio nos seus sofrimentos. Sentia que a dor diminuía, o trem já não passava daquela forma, olha aí, sobre ele, por causa das orações. E ele veio ali agradecer o Divaldo. Olha como que o poder da oração. O 62. Em que consistem os gozos das almas felizes? Passam elas a eternidade de contemplação? A felicidade dos bons espíritos consiste em conhecer todas as coisas, né? Quer dizer, não tem mais ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, né? Nem qualquer paixão. O amor que os une é para eles, para os bons espíritos, a fonte de suprema felicidade, pois não experimentam mais as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Mas contemplação perpétua, não. Seria uma felicidade egoísta, né? Concorda comigo? Vocês concordam? Pelo contrário, a vida espiritual é feita de uma atividade incessante. Todo mundo trabalhando aí. Diana de Menezes, Joana, estão todos trabalhando.
Não é verdade? Jesus está trabalhando constantemente. Não é verdade? Então, a vida espiritual é feita de uma atividade incessante pelas missões que os espíritos recebem do Ser Supremo e serem seus agentes no governo do universo. Como nós vimos algumas coisas aí, alguns ensinamentos após o desencarne, né? A morte. Isso aqui é um processo reencarnatório. Vamos falar rapidamente sobre ele. É tema para uma outra palestra, para um outro estudo, né? Mas vamos falar alguma coisinha aqui. E no Livro dos Espíritos, na questão número 166, o Kardec pergunta aos Espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Reencarnando, né? Sofrendo a prova de uma nova existência, eles responderam. Ou seja, reencarnando novamente. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância que eles próprios se encontram. E fica sendo o espírito, depois da última encarnação, espíritos puros, né? Jesus, né? Espíritos bem-aventurados, né? Allan Kardec também questiona qual pode ser o tempo entre uma encarnação e outra. Os espíritos respondem que a espera pode ser de algumas horas ou milhares de anos. Nesse tempo, o espírito desencarnado e errante fica em mundos transitórios. O umbral está entre eles. Então, o Espiritismo nos ajuda a nos prepararmos mais adequadamente para a morte. O Evangelho é o nosso roteiro. O Evangelho de Jesus, o Evangelho vivo, as lições de Jesus, a prática do bem. Não se deixar seu Evangelho em cima do criado mudo, perto da cama, na cristaleira, na penteadeira. Se pegar seu Evangelho, você tem que ler, tem que estudar, tem que sentir e vivenciar. Então, quando você chegar na sua casa, você pensa nisso. Onde está o meu Evangelho? Cuida dele como um guia para a tua... que Jesus estivesse ao teu lado. O Espiritismo é a doutrina libertadora, mostra que nós somos do lado de lá, herdeiros de nós mesmos, pois recolheremos para além da vida as flores que semearmos no jardim da nossa existência material. Por isso a vida é aquilo que nós fazemos dela. Após essa transição, nós continuamos com a nossa bagagem de imperfeições, inimigos continuam inimigos, nós apenas apiamos o trem para se preparar para o novo estágio de nossa existência. Teremos sim o auxílio dos benfeitores espirituais, com certeza. A fase mais difícil, meus queridos, é sem dúvida um medo de partir. Vamos procurar então adquirir os valores nobres para quando retornarmos à pátria verdadeira, encontrarmos os que amamos e ser recebido por eles, tendo vencido a prova da existência material com dignidade, com valor, com muita coragem. Finalizar, rapidamente dá tempo aí, eu vou ler para vocês um texto de um autor desconhecido, que ele não quis se identificar, um espírito, sei. Eu achei muito oportuno, providencial. Vou ler para vocês. A hora de partir. Um dia nós também iremos embora. Antes do esperado, sem prévio aviso, apenas uma chamada inesperada, um equívoco do relógio biológico, ou uma pressa inexplicável de alcançar o inalcançável. E mesmo que saibamos que já estava combinado, custa acreditar que aquele abraço não vai acontecer mais. Nem o pedido de desculpas,
ou o recurso da última frase, porque ela já foi dita. Muitas vezes vivemos uma vida inteira com alguém, acreditávamos que fosse com a gente. De repente descobrimos que passamos todo esse tempo ao lado de um anjo, de um enviado das estrelas. Daí a carruagem que não enxergamos, vem e carrega essa luz, nos deixando sem sua sombra, uma saudade danada do que não conseguimos viver, e das lembranças que nunca vamos esquecer. Sim, já agendamos a partida, e não é permitido que se saiba a data. O tempo não existe no calendário das almas. A hora de partir é a hora de festejar. Chegou a hora de voltar para casa. Iremos reencontrar amores, amigos que deixamos do lado de lá e que não lembrávamos mais, mas apenas por um curto período de tempo. Mas para quem fica preso na prisão mental das penas da terra, é como um gosto vazio que tira o ar e não conseguimos explicar de tão incômodo que é sentir. O que conforta é a esperança de que o mundo espiritual, aquele que é o de verdade, ganhou alguém especial e que nós não o perdemos. Ele só tinha de ir na frente. A festa é lá. E é lá que ele prepara a nossa festa de chegada para o dia de voltar a nos abraçar. Portanto, queridos, não vamos nos atormentar tanto pensando nessa transição pela qual todos iremos passar. Vamos nos atentar na prática do bem, quando estivermos aqui nesse planeta escola, no nosso aprendizado, praticando aquilo que o Divino Mestre nos ensinou, amando uns aos outros, como Ele verdadeiramente nos ama. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.